né? Eu quero falar especificamente agora da relação hipotálamo, hipófise e glândulas adrenais, né? Então, como é que a hipófise ela vai ser controlada pelo hipotálamo, gente? Essa é uma questão aí importantíssima, né? Bom, isso vai acontecer da seguinte maneira. Nós vamos ter algumas células do hipotálamo que elas vão ser secretoras de hormônios. Elas são chamadas de, portanto, células neurosecretoras. Então, a gente vai ter as chamadas células neurosecretoras magnocelulares. Elas vão emitir axônios que vão contornar o quiasma óptico, vão descer pelo pendúnculo, né, aquela haste ali da hipófise, e vão chegar até o lobo posterior da hipófise, né? E aí, o que vai acontecer? As substâncias liberadas para o sangue pelos neurônios são chamadas de neurohormônios. Então, as células neurosecretoras magnocelulares, elas vão liberar 2 neurohormônios na corrente sanguínea para poder chegar lá e exercer o controle sobre o lobo posterior da hipófise. Eles vão liberar a ocitocina e a vasopressina, né? Ambas esses hormônios, né, eles são peptídeos e tal, não quero entrar no detalhe da composição desses hormônios, é só para vocês relembrarem. Eu já falei da ocitocina, né? A ocitocina ela vai ser liberada, né, com mais frequência nos estágios finais da gravidez, né? Promove concentração do útero, que obviamente facilita o parto, está relacionado com o processo de ejeção do leite, né? Liberação do leite, etc, etc. Lá na disciplina de neuropsicofarmacologia, que vocês vão fazer comigo daqui a 4 anos, lá no 8º período, eu vou contar para vocês que uma classe específica de psicofármacos, os chamados antipsicóticos, particularmente os antipsicóticos considerados típicos, neurolépticos, né, de primeira geração, pelo fato de eles serem antagonistas dos receptores D2 da dopamina, da via dopaminérgica, óbvio, né? Tubero-infundibular, eles vão acabar complicando a situação aí, né? Vão bagunçar bastante essa questão de liberação do leite aí. Mas aí, na verdade, não tem a ver com ocitocina, tem a ver com a prolactina. Não quero misturar esse assunto agora, é só para vocês lembrarem mais para frente, né, dessa questão, tá? O segundo hormônio, que vai ser liberado aí pelas células neurosecretoras magnocelulares do hipotálamo, para interferir ali no lobo posterior da hipófise, é a vasopressina, né? E antigamente era chamada, e tem outro nome, hormônio antidiurético, que eu acabei de falar para vocês agora há pouco, né? Naquela questão ali do controle da regulação do volume, né? de água e concentração salina do sangue, etc, etc. Então, basicamente, pessoal, quando uma pessoa está privada de água, é óbvio que o volume sanguíneo diminui e aumenta a concentração de sal no sangue, né? Lá os eletrólitos, né? Falando do jeito mais complexo aí, né? Essas mudanças, gente, tanto no volume quanto na concentração, no volume né, do sangue e concentração salina do sangue, vão ser detectadas pelos receptores de pressão no nosso sistema cardiovascular e pelas células sensíveis à concentração de eletrólitos, no caso do sal, lá no nosso hipotálamo, né? Então, aqueles neurônios que contêm a vasopressina, o hormônio antidiurético, recebem informação sobre essas mudanças e vão liberar, quer dizer, responder, liberando vasopressina, hormônio antidiurético, que vai agir sobre os rins, levando ou à retenção de água e
Não, né? Retenção de água e redução na produção da própria urina, né? Aí, pessoal, quando a pressão e o volume sanguíneos diminuem, a comunicação entre o encéfalo e os rins, ela vai ocorrer numa via de mão dupla, né? Os próprios rins vão liberar no sangue uma enzima chamada de renina. Renina. Essa renina vai ter sua atividade aumentada, né? Porque vai ter mais renina, e isso vai levar a uma série de reações químicas no sangue. Eu não vou falar como é que isso funciona para nós psicólogos, não interessa nada disso. É um conhecimento mais amplo, tá? E outra proteína, né, que vai ser liberada aí pelo nosso fígado, proteína chamada de angiotensinogênio, pessoal. Ela vai ser degradada aí pela renina em angiotensina 1 e, posteriormente, ao ser hidrolisado, essa angiotensina 1, vai se formar um outro hormônio e quimicamente é chamado de hormônio peptídico, né, que é a angiotensina 2. Então, a sequência, se vocês não precisam memorizar, né, só para vocês entenderem a sequência. O angiotensinogênio lá do fígado, que é uma proteína, vai ser degradado, né, pela renina, que é uma enzima produzida pelos rins, e o resultado dessa degradação do angiotensinogênio pela renina é uma substância chamada angiotensina, que, por sua vez, ao ser hidrolisada, vai formar um hormônio peptídico que eu falei, que é a angiotensina 2. Aí, gente, a angiotensina 2, ela vai atuar diretamente sobre o rim, olha o processo aí, né? E os vasos sanguíneos, né? E isso vai ajudar a aumentar, claro, a pressão sanguínea. E aí vem o controle superior ali, né? Que é o seguinte: o órgão subfornical, que é uma parte do nosso telencéfalo, que é desprovida de barreira hematoencefálica, né? Vai detectar ali a tal da angiotensina 2 no sangue, e a partir daí, algumas células presentes nesse órgão subfornical, gente, subfornicial, gente, isso não é ato falha, hein, pessoal? O pessoal que curte mais aí um lance psicodinâmico, nada a ver com ato falho, tá? É dificuldade de articulação da fala mesmo, né? É órgão subfornicial, pessoal, lá do nosso telencéfalo. Esse órgão subfornicial, ele projeta axônios para o hipotálamo, onde eles vão ativar, né? Vão ativar ali as células neurosecretoras produtoras da vasopressina. Além disso, né, gente, o órgão subfornicial, ele também vai ativar ali os neurônios da área lateral do hipotálamo. Lembra, gente, o que a área lateral do hipotálamo fazia? Vamos relembrar rapidão aí. Sede. Então, a pessoa fica com sede, não é isso? E, ao ficar com sede, a motivação para beber. Então, olha que bacaníssimo isso daí, né? É uma via de mão dupla. Os rins exercendo controle sobre a motivação para beber. Então, os rins, de uma certa maneira, exercendo controle ali sobre o sistema nervoso, né? Através ali da renina. Tudo começando de maneira muito humilde, com uma enzima chamada renina, né, gente? Fascinante como o nosso sistema nervoso funciona, tá? Mas isso aí foi só para vocês saberem, só para vocês conhecerem. Agora é que entra a parte que nos interessa na psicologia, tá? Que é o controle que o hipotálamo vai fazer da hipófise anterior. Tá bom? Então, o primeiro ponto importante é vocês entenderem
Do ponto de vista de estrutura, o lobo anterior da hipófise é realmente uma glândula. O lobo posterior da hipófise, não. Ele só armazena, né? O lobo posterior, ele só vai armazenar ali as substâncias que são produzidas, né? Os hormônios produzidos pelas famosas, né? Células neurosecretoras, né? Magnocelulares, células que vão produzir vasopressina, por exemplo, tá? No caso, o lobo anterior da hipófise, ele vai produzir as substâncias, vai produzir os hormônios, tá bom? Então, o que que significa isso, gente? Que as células que compõem ali o lobo anterior da hipófise, elas vão também sintetizar e secretar aí uma grande, gente, uma vasta variedade de hormônios que vão regular a liberação de hormônios por outras glândulas em todo o nosso corpo, gente. A hipófise anterior, ela é extremamente importante para a regulação e controle do funcionamento do nosso corpo, né, de forma bem ampla. Então, vou citar rapidamente para vocês, e depois vou voltar para o nosso foco, né, que é o eixo hipotálamo e hipófise adrenais, mas só citando para vocês alguns hormônios produzidos ali, produzidos e secretados pela hipófise anterior. Então, a gente tem o hormônio folículo estimulante, famoso FSH, cujo alvo são as gônadas, né, que vão levar à maturação dos óvulos e a espermatogênese, né? Vai produzir também a hipófise anterior o LH, que é o hormônio luteinizante. Ele vai atuar aí nas gônadas também, tá? E vai promover ovulação ou síntese de androgênios. A gente vai ter o TSH, né? Antigamente o pessoal chamava de tireotropina. TSH é o hormônio estimulador da tireoide, né, gente? E aí é óbvio que o órgão-alvo desse hormônio é a tireoide, e a ação que se espera, claro, é a secreção da tiroxina, para aumentar aí a nossa taxa metabólica. Numa outra aula, eu vou falar dos efeitos e alteração nos hormônios tiroidianos, efeitos comportamentais, tá? De alterações aí nos hormônios tireoidianos, mas isso aí numa outra aula. A gente vai ter aí o ACTH, famosíssimo hormônio adrenocorticotrópico, que o pessoal chama também de hormônio adrenocorticotrófico, e antigamente era chamado de corticotropina ou corticotrofina. Tá? Esse vai ser, vamos falar muito sobre ele, esse vocês precisam saber. Tá? A atuação dele vai ser sobre o córtex das glândulas adrenais e a ação secreção de cortisol. Aí sim, né, estamos falando daquilo que nos interessa aí na psicologia, né? Vai mobilizar as reservas energéticas, né, imunossupressão temporária, tá, não sei o quê, blá, blá, resposta fisiológica do estresse. Temos aí também o hormônio do crescimento, o GH, né, atuando em todas as células do nosso organismo, a ação é estimular a síntese de proteínas. E a prolactina, que eu falei agora há pouco, né, lá do bloqueio dopaminérgico dos antipsicóticos típicos, principalmente. O alvo da prolactina são as glândulas mamárias, e a ação, né, é evidentemente o crescimento das mamas e a secreção de leite, né? E uma coisa que é importante vocês guardarem, né, é que quem controla a hipófise anterior é o hipotálamo, né? É a parte do hipotálamo que vai exercer controle sobre isso, viu? Então, alguns autores vão dizer que o hipotálamo, ao contrário da hipófise, né, seria a verdadeira glândula mestre, ou glândula mestra, né, do sistema endócrino. Alguns autores vão dizer isso. Mas quem controla aí o lobo anterior da hipófise, né? Gente, são os neurônios da chamada área periventricular.
E esses neurônios eles são chamados de células neurosecretoras parvocelulares. Esses hormônios hipotalâmicos, né, eles não vão estender os axônios deles até o lobo anterior, como faziam as células neurosecretoras magnocelulares em relação ao lobo posterior da hipófise, né? Ao invés de fazer isso, eles vão se comunicar por meio da corrente sanguínea. Por isso, o uso de hormônios, né, gente? Por isso, o uso de hormônios. Então, os neurônios neurosecretores parvocelulares vão liberar os chamados hormônios hipofisiotrópicos em um leito capilar único e especializado, que está localizado ali no assoalho do terceiro ventrículo, tá? O que é esse tal de leito capilar único, gente? Gente, são... Vamos lá, vou explicar para vocês. São vasos sanguíneos muito pequenininhos que correm para baixo ali pelo pendúculo da hipófise, né? Ou seja, pela haste da hipófise, e eles vão se ramificar ali no lobo anterior dela, tá? E é por meio disso daí, por meio desses pequenos vasos sanguíneos, né? Que é o leito capilar único, e tem um nome muito legal, circulação portal do hipotálamo hipofisária. De novo, para vocês guardarem. Essa rede de vasos sanguíneos por meio do qual as células neurosecretoras parvocelulares vão liberar os seus hormônios para controlar a hipófise anterior, é chamado de circulação portal hipotálamo hipofisária. E só para relembrar, gente, como é que é o nome dos hormônios que vão fazer esse controle aí, né, que são liberados pelo hipotálamo? São chamados hormônios hipofisiotrópicos. Hipofisiotrópicos, tá? Então, só para relembrar, né, hormônios hipofisiotrópicos são aqueles secretados pelos neurônios hipotalâmicos, né, as chamadas células neurosecretoras parvocelulares. Eles vão liberar esses hormônios hipofisiotrópicos na circulação portal hipotálamo hipofisária. Aí eles chegam lá nos receptores específicos deles, nas células hipofisárias, tá? A partir do momento que os receptores detectam a presença dos hormônios hipofisiotrópicos, essas células da hipófise passam ou a secretar ou a parar de secretar aqueles hormônios, né, de circulação geral. FSH, LH, TSH, CTH, GH, prolactina, etc. Né? A regulação das glândulas adrenais... Agora é a hora do lapso de memória, né? Regulação das glândulas adrenais ocorre da seguinte forma, tá? Esse aí é o ponto principal, é o momento essencial da aula de hoje, para vocês compreenderem posteriormente a resposta fisiológica do estresse, que vai ser uma aula à parte, tá? Então, olha só, eu vou descrever passo a passo. Primeiro ponto, né? Um pouquinho de anatomia. Onde é que ficam essas tais glândulas adrenais? Pessoal, antigamente, na minha época, né, de estudante, 30 anos atrás, né, essas glândulas adrenais eram chamadas de glândulas suprarrenais. Atualmente, elas são chamadas de glândulas adrenais. Elas estão situadas acima dos nossos rins, tá? E elas têm duas partes principais. Elas têm um centro chamado medula adrenal e eles têm uma parte que envolve esse centro, que é o chamado córtex adrenal. Vai ser o córtex adrenal quem vai produzir um tipo de hormônio esteroide, glicocorticoide, chamado cortisol, que, quando liberado na corrente sanguínea, gente, o cortisol vai atuar em todo o organismo. Por exemplo, vai mobilizar nossas reservas de energia, vai promover imunossupressão temporária, vai preparar o organismo para lidar com a exposição a agentes estressores. Olha a importância disso, então, para o estudo da psicologia, né?
E aí, gente, o que acontece? As células neurosecretoras parvocelulares, que estão onde, gente? Estão lá no hipotálamo, vão controlar o córtex adrenal, tá? Vão controlar o córtex adrenal das glândulas adrenais. Tá certo, gente? Então, o hipotálamo vai exercer esse controle sobre o córtex adrenal para ou liberar ou cessar a liberação aí, do cortisol. Então, já falei da parte anatômica, né? Vou falar agora da parte fisiológica. Vamos voltar lá para o hipotálamo. Gente. Vamos voltar para cá, ó. Aqui no cursor, gente, aqui no slide, ó. Vou voltar para o hipotálamo. Então, aqui no hipotálamo, células neurosecretoras parvocelulares, elas vão determinar se um certo estímulo é um estímulo estressor ou não, que vai ser definido, né, pela liberação de cortisol. Tudo isso por controle da amígdala. A amígdala vai, por sua vez, estimular aí o hipotálamo, porque, por sua vez, a amígdala é o centro neurobiológico do medo. Vocês se recordam da nossa aula, da minha aula, né, sobre sistema límbico e tal? Eu expliquei para vocês que a amígdala é o centro neurobiológico do medo e da ansiedade, né? E existe uma região da amígdala, que é o córtex basolateral, que armazena a representação do ambiente, ou seja, redes neurais formadas ali, redes de neurônios do córtex basolateral vão armazenar a associação entre eventos traumáticos, eventos estressores, ameaçadores e determinadas situações, né? E determinadas respostas no nosso organismo. O que faz que, no futuro, quando entrarmos em contato, seja com os próprios estímulos estressores ou ameaçadores, ou seja, ou em contato com estímulos que predizem a possível ocorrência daqueles ameaçadores originais, a amígdala vai ativar aí o hipotálamo, né? No caso, as células neurosecretoras parvocelulares, que, por sua vez, vão promover o controle aí sobre o córtex adrenal, e ó, córtex adrenal liberando o cortisol. Agora, gente, eu vou detalhar esse processo, tá bom? Então, de novo, falei de forma genérica, agora eu vou falar passo a passo, pessoal. Então, vamos voltar para o hipotálamo. Faz de conta que a amígdala já ativou o hipotálamo. Ao ativar o hipotálamo, as células neurosecretoras parvocelulares, que estão situadas lá no hipotálamo periventricular, tá? Lá naquela zona periventricular do hipotálamo, vão liberar um peptídeo, tá? Que é um hormônio liberador de corticotropina ou corticotrofina, o famoso CRH, no sangue da circulação portal hipotálamo hipofisária. Então, vamos aqui na imagem, gente, ó. Então, ó, a amígdala detectou presença de evento ameaçador, evento estressor. Vai ativar aqui, na região periventricular do hipotálamo, as células neurosecretoras parvocelulares, que vão responder à presença do estímulo estressor que ativou a amígdala com a liberação de CRH. CRH, hormônio liberador da corticotropina, e também, mais recentemente, está sendo chamado de fator de liberação da corticotropina. Onde que isso vai ser liberado, gente? Isso vai ser liberado na corrente sanguínea, ou seja, na circulação portal hipotálamo hipofisário. CRH chegou aqui na hipófise anterior, gente, lobo anterior da hipófise. E rapidinho, né? Vamos dizer assim, chega lá. Como disse, a distância não é tão grande assim, né? E ao chegar até a região da hipófise anterior, o CRH, ou seja, o hormônio liberador de corticotropina, vai estimular a liberação
da corticotropina, ou seja, do hormônio adrenocorticotrópico. Então, ó, vamos revisar. Presença de evento ameaçador. Aquelas duas formas que eu expliquei na minha aula sobre o sistema límbico, na minha aula sobre a amígdala. Seja através de estímulo externo, a informação chega via órgãos sensoriais até o tálamo, do tálamo para a amígdala ativa hipotálamo. Seja através córtex cerebral, um pensamento ruim, uma crença disfuncional, uma preocupação, etc., vai ativar também a amígdala e a amígdala ativa hipotálamo. Então, agora eu vou detalhar revisando. A amígdala ativa as células neurosecretores parvocelulares situadas ali na região periventricular do hipotálamo. Essas células neurosecretoras parvocelulares vão liberar na corrente sanguínea o chamado fator de liberação da corticotropina ou hormônio liberador da corticotropina, o CRH. O CRH, passando ali pela circulação portal hipotálamo hipofisária, são aqueles capilarizinhos ali, né, sanguíneos que eu falei e tal, vai chegar até as células presentes ali na hipófise anterior, né, na região da hipófise anterior. Essas células estimuladas pelo CRH vão liberar na corrente, né, circulatória geral aí do nosso organismo um hormônio, que é o hormônio adrenocorticotrópico, o ACTH, também chamado de corticotropina. Então, olha só, ACTH, aqui, circulação geral, tá? Por meio da circulação geral, vai chegar lá no córtex adrenal, e aqui no córtex adrenal, na presença do ACTH, esse córtex adrenal, essas células vão liberar, finalmente, aí, o cortisol, tá? E aí, pessoal, vem uma questão importante. Os níveis sanguíneos de cortisol, eles também vão ser autorregulados, viu? Cortisol, estava explicando para vocês, ele é um esteroide, né? Um glicocorticoide, mas a classificação dele é esteroide. E esses esteroides, eles estão relacionados ao colesterol, viu, gente? Não vou detalhar, isso não interessa tanto para a gente. Mas por que é importante saber disso? Porque o cortisol, gente, ele é uma molécula lipofílica. Significa que é uma molécula que se dissolve com grande facilidade pelas membranas lipídicas. Opa! Entrando aí, então, em parede celular. Em membranas celulares, célula vegetal aí, não sei por que na mente, né? Então, eu escutei isso lá no ensino médio, tá? Mas, enfim, deixa eu voltar meu raciocínio aqui. Então, por ser lipofílico, né, o cortisol, ele vai atravessar aí as membranas lipídicas, né, das células, atuando sobre elas, e também ele atravessa rapidinho, né, a barreira hematoencefálica, né, pessoal? E aí o cortisol ele vai interagir com vários receptores específicos de diferentes células presentes em diferentes regiões do nosso encéfalo e tudo mais, que eventualmente vão levar à inibição da liberação do CRH. Aí é um mecanismo que vai envolver hipocampo, gente. O hipocampo apresenta receptores para glicocorticoides, ou seja, para cortisol. Ao detectar isso, o hipocampo, os neurônios que compõem o hipocampo, vão liberar o GABA, o ácido gama-aminobutírico, neurotransmissor inibitório, que vai atravessar a fenda sináptica e vai promover a hiperpolarização da membrana plasmática ali dos neurônios que compõem a amígdala. Resultado disso, gente, fecha o ciclo para o feedback negativo, né, para a retroalimentação negativa, fecha-se o ciclo da resposta fisiológica do estresse. Certo, pessoal? Depois eu vou falar mais detalhadamente disso para vocês, tá? Que é a resposta, a chamada resposta fisiológica do estresse. Vou trazer estudos, revisão de literatura e tudo mais,
mostrando a base fisiopatológica dos transtornos de ansiedade, de modo geral, e da depressão, como sendo a hiperativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenais, tá? Para encerrar, pessoal, uma síntese da resposta fisiológica ao estresse. Então, vamos lá. Em condições de estimulação fisiológica emocional ou psicológica, como é que a gente chama isso, gente? Estresse, né? O hipotálamo periventricular, quem no hipotálamo periventricular, pessoal? Quem aqui, ó, no hipotálamo periventricular? Células neurosecretoras parvocelulares vão secretar o CRH. CRH, gente, fator de liberação da corticotropina, ou hormônio liberador da corticotropina, na circulação portal hipotálamo hipofisária. Faz de conta que essa setinha aqui é a circulação portal hipotálamo hipofisária. Aí o CRH passou aqui pela circulação portal hipotálamo hipofisária, chegou nas células da hipófise anterior e estimulou a liberação, gente, de quem? Do ACTH, hormônio adrenocorticotrópico, que antigamente chamava-se corticotropina, e vai ser liberado, olha só, gente, circulação geral. Liberado na circulação geral. O ACTH, então, via circulação geral, chega no córtex adrenal das glândulas adrenais, estimulando a liberação de cortisol. O cortisol, então, a partir daí, pode atuar diretamente em neurônios hipotalâmicos, assim, também neurônios de outras regiões, né, no nosso encéfalo, promovendo a resposta fisiológica do estresse. Imunossupressão temporária, ativação de substância cinzenta central para a resposta de luta e fuga, parte motora, né, da resposta fisiológica do estresse, também afetando ativação do sistema nervoso periférico autônomo simpático, aí os sinais e sintomas físicos da ansiedade, e quando receptores para glicocorticoides do hipocampo detectam a presença de cortisol, o hipocampo exerce feedback negativo sobre a amígdala, fechando o ciclo da resposta fisiológica do estresse, tá bom? Numa próxima aula, vou falar mais detalhadamente da fisiopatologia de transtornos de ansiedade ou depressão. Tem uma aula previamente gravada sobre fisiopatologia da depressão e já está postada aqui no canal. Eu vou colocar o link dela na descrição e vou colocar também lá no Classroom para vocês poderem acompanhar. Então, esse foi o nosso tema de hoje, meus caros. Até breve.